Sejam muito bem-vindos ao webinar de Eletricidade Moderna, aplicações da ABNT NBR 5410, aterramento e equipotencialização, os esquemas TN, que será apresentado pelo Celso Luiz Pereira Mendes. Meu nome é Mauro Crestani, eu sou editor da revista EM e da revista Fotovolt e vou fazer aqui a moderação desse webinar. Há poucos dias nós tivemos o webinar também de Eletricidade Moderna, intitulado, o nome é muito parecido, é Aplicações da NBR 5410, Aterramento e Equipotencialização, os esquemas TN, TT e IT, e contou com a presença, com apresentações do João Gilberto Cunha e do Sérgio Roberto Silva Santos, e que teria também a participação do Celso Luiz Pereira Mendes, nosso palestrante de hoje. Aquele webinar estava montado para que cada um abordasse um dos esquemas de aterramento, as suas especificidades, a aplicação e também os cuidados que cada um demanda. Naquele webinar, o Celso faria a apresentação sobre os esquemas TN. Ocorre que, como bem observou quem nos acompanhou naquele webinar, por problemas técnicos com a internet, o Celso não pôde fazer a apresentação dele. Então, na ocasião, os esquemas TN foram abordados pelo João Cunha, que não estava preparado para isso, mas que com o seu conhecimento técnico e a cancha de palestrante e professor que ele tem, ele se ouve muito bem. Mas nós ficamos devendo a apresentação do Celso, e esse é o objetivo deste novo webinar. Este é um webinar que pode ser visto como um evento autônomo, que aprofunda os conceitos sobre os esquemas TN, e também funciona, então, como complemento ao mencionado webinar sobre os 3 esquemas de aterramento prescritos pela norma. O Celso fará a sua apresentação agora e, em seguida, teremos uma sessão de perguntas selecionadas entre as que foram feitas na transmissão ao vivo e que são atinentes aos esquemas TN especificamente. Quem quiser receber a apresentação do Celso em PDF, pode preencher um pequeno requerimento que estará disponível na descrição do vídeo. Na verdade, há um campo na descrição do vídeo para manifestações de quem assistiu ao webinário, com sugestões, críticas, enfim, e neste campo pode ser feita a solicitação, o requerimento desta apresentação, que será enviada por e-mail ao solicitante. Então, vamos lá. Vamos começar com a apresentação do Celso. Eu vou fazer uma breve descrição aí dos muitos skills do Celso e do currículo extenso dele. O Celso Luiz Pereira Mendes, ele foi diretor da Klockner Müller no Brasil e gerente-geral da Siemens para sistemas industriais de energia elétrica. É membro da Comissão de Estudos da NBR 5410 desde 1990, publicou diversos trabalhos sobre a norma, inclusive na revista Eletricidade Moderna, o que muito nos envaidece e nos orgulha. É Life Senior Member do I3E, do Institute of Electrical and Electronic Engineers, e membro sênior da VDE da Alemanha. É consultor, inclusive é consultor das nossas revistas Eletricidade Moderna e Fotovolt e do Congresso Intersolar South America. Desculpa a pronúncia. Aliás, um parêntese, tratando da participação dele na comissão de estudos da NBR 5410 e também da atividade de articulista, o Celso Mendes fez recentemente uma embasada sugestão para a comissão de revisão da norma, que está sendo revista nesse momento, e essa sugestão está em um artigo publicado na mais recente edição da revista Eletricidade Moderna, e sobre o artigo, falaremos mais no final. Celso Mendes, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Mauro. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e dar continuidade a esse tema tão palpitante que é o aterramento e a equipotencialização em esquemas TN.
e que já foi apresentado inicialmente, brilhantemente apresentado pelos colegas Sérgio Santos e João Cunha, na primeira parte, vamos dizer assim, deste webinar. Eu, sem mais delongas, passaria ao primeiro slide. Eu vou acompanhar aqui no monitor paralelo, mas a transição dos slides será feita pela Denise, que vai gentilmente nos dar aí o seu suporte técnico. Por favor, Denise, primeiro slide. Então, aterramento e equipotencialização em esquemas TN. O primeiro slide que nós vamos ver, próximo, por favor. Temos uma... Slide 2, perfeito. Perfeito. Esse slide 2 é uma digitalização da própria norma da NBR 5410. É a figura 1 e figura 2 da própria norma. E apenas a título de apresentação, o esquema TN consiste basicamente de um ponto aterrado na alimentação. Os condutores de proteção interligam todas as massas a esse ponto aterrado na alimentação. E algumas variantes. Na figura 1, que a gente está vendo, que é a figura 1 da norma, é mostrado um esquema TNS, em que os condutores neutro e de proteção são separados, são distintos a partir da origem da instalação. Na figura de baixo, que é a figura 2 da norma, é mostrado um esquema TNCS, que consiste de um esquema combinado com o condutor de proteção e o neutro unificados no condutor PEN, na origem da instalação, e num dado momento eles se dividem e nós passamos a ter a função de condutor de proteção e de condutor neutro em condutores separados. Muito bem. O conjunto do esquema passa a se chamar, então, TNCS. TNC, enquanto prevalece o condutor PEN, e TNS, a partir do momento em que o neutro e o condutor de proteção são divididos. Eu não vou entrar em detalhes aí sobre esses códigos literais, que, aliás, são muito bem bolados, foram concebidos no âmbito da IEC, porque isso está detalhado nessa página da norma que mostra os respectivos esquemas, inclusive para o esquema TT e para o esquema IT. Então, próximo slide, por favor. Eu escolhi, para tratar desse tema tão amplo, tão vasto, escolhi 5 tópicos que eu acho que vão ser os mais interessantes para transmitir alguma informação. O primeiro deles se refere ao porquê do esquema TNS. A NBR 5410, numa determinada cláusula, estabelece que quando o sistema, quando a linha adentra uma edificação, um sistema TNC, portanto, um condutor PEN, logo no início, na entrada da edificação, os condutores devem ser divididos em condutor de proteção e condutor neutro separados. Portanto, se trata de um prédio residencial ou comercial de vários andares, as prumadas já devem subir, de acordo com a norma, com condutores neutros de proteção separados. Do ponto de vista da proteção contra choque, não haveria inconveniente em que essa prumada subisse com o condutor PEN até cada andar, por exemplo, e no quadro do andar fosse feita a divisão entre condutor de proteção e condutor neutro. O que poderia ser feito também individualmente em cada unidade, fosse um apartamento ou fosse um conjunto de salas comerciais. Mas a exigência da norma em separar os condutores logo no início da instalação, na origem da instalação, se prende a um requisito de compatibilidade eletromagnética, que é o que nós vamos ver no próximo slide, por favor. Essa figura é uma figura clássica que circula aí pela literatura e até nas normas. À esquerda nós temos um esquema TNC, portanto, um condutor PEN, que está indicado ali com uma flechinha verde e amarela, e as massas ligadas, portanto, ao condutor PEN. Temos ali o aparelho 1, que poderia ser um computador,
O aparelho 2 poderia ser outro computador, cabos de sinal interligando esses equipamentos. E não podemos nos esquecer que o condutor PEN é um condutor que carrega consigo a função nêutron, portanto, ele tem corrente de carga permanente. Essa corrente de carga gera uma queda de tensão. Então, se a gente imaginar essa prumada aí, em função desta queda de tensão, vão aparecer correntes circulando entre as massas, uma vez que o condutor está ligado, o condutor de proteção, o PEN, está ligado às massas. Bom, essas correntes são chamadas correntes de dispersão. É interessante notar que não são correntes de fuga, como alguns dizem, também não são correntes parasitas, que é outra coisa, mas elas têm os inconvenientes de gerar interferência eletromagnética em equipamentos sensíveis, eletrônicos, corrosão eletrolítica e risco de incêndio, porque, veja, é uma parte da corrente de carga que deixa de fluir pelo condutor PEN e passa a fluir pelas massas. Sejam elas a carcaça dos próprios equipamentos, dos aparelhos, sejam as armaduras do concreto armado da construção, sejam as blindagens dos cabos, sejam os eletrodutos metálicos. Quer dizer, nós temos corrente fluindo, corrente de carga fluindo por partes onde elas não deveriam estar. E, consequentemente, isso pode gerar nas conexões pontos quentes e risco de evoluir para um risco de incêndio. À direita, nós temos um esquema TNS, então a gente vê as duas prumadas subindo com condutores separados. Condutor neutro, indicado com a flechinha azul, e o condutor de proteção, indicado com a flechinha verde-amarela. Ora, nesse caso, a corrente de carga do neutro ficou confinada no neutro e o condutor de proteção está livre de corrente. Resolvemos o problema, certo? Errado. Porque uma parte desse problema consiste no acoplamento galvânico, que nós evitamos ao separar os dois condutores. Mas há também a possibilidade de acoplamento indutivo. Esses cabos dessas prumadas, por diversos mecanismos, podem induzir tensões e correntes no condutor de proteção, especialmente na presença de harmônicos, porque as frequências são mais altas e, consequentemente, o LDI-DT aí é mais alto, e esta é a preocupação da norma. Para evitar isso, são necessárias outras medidas de compatibilidade eletromagnética. Nós vamos ver, dada a escassez do tempo, não podemos nos aprofundar muito nisso, mas no próximo slide, por favor, nós vamos ver uma comparação interessante feita pela CFW Power Cable, que é uma empresa de consultoria na Alemanha, na Suíça, que trata especializada em compatibilidade eletromagnética. Ela mostrou aí como é que se comporta o acoplamento indutivo no condutor PEN, dependendo do tipo de cabo que for utilizado, do tipo de instalação que for adotada. Então, a gente vê lá, primeiro, se o cabo, numa dos eixos está a seção em milímetros quadrados dos cabos, de 10 até 300 milímetros, e ali no outro eixo nós temos a corrente induzida no condutor PE, no condutor de proteção, em amperes. As barras vermelhas correspondem a cabos unipolares paralelos. Quer dizer, essa é a pior opção. A gente vê que a corrente induzida, de acordo com essas barras vermelhas, é mais ou menos, se vocês forem calcular, 10% da capacidade de condução de corrente do cabo, né, se ele tiver a plena carga. Então, uma forma de melhorar isso é utilizar cabos unipolares, ainda que unipolares, mas enfeixados. Então, o gráfico mostra isso nas barras azuis. A gente vê que se reduz muito a corrente induzida no condutor de proteção. A outra hipótese é um cabo multipolar padronizado. Então, melhora ainda um pouco a situação, corresponde a essas barras cor de laranja. E a melhor das opções seria um cabo multipolar trançado com o condutor PE central. Isso é um cabo especial, de baixa emissão, e que cancela as correntes induzidas no condutor PE.
Vocês veem que isso corresponde àquela barrinha verde, e a barrinha verde praticamente nem aparece aí. O que se pode tirar de lição desse gráfico é que, mesmo que não se use um cabo especial, multipolar, trançado, com o condutor PE central, é sempre melhor usar um cabo multipolar, ou um cabo unipolar fechado, ou cabos unipolares fechados, do que os cabos unipolares paralelos. Próximo slide, por favor. Olha, aí a gente tem um exemplo de uma instalação industrial com 4 cabos paralelos em cada fase, né? Então, aí a gente tem que pensar no acoplamento indutivo, não apenas no condutor de proteção, mas há uma outra restrição. A gente sabe que os cabos paralelos desequilibram a distribuição de corrente. Quer dizer, nós temos uma distribuição de corrente assimétrica aí, que acaba fazendo com que alguns cabos sejam mais carregados do que os outros, inclusive com risco de incêndio. E uma das formas de se evitar isso é interpolando os cabos, ou fazendo chicotes com cabos da fase 1, com a fase 2, a fase 3, separado de um próximo chicote equivalente e assim por diante. Próximo slide, por favor. O segundo tópico que eu escolhi para comentar com vocês é a questão do retorno da corrente de falta. A corrente de falta, uma corrente de curto-circuito fase terra, retorna sempre para a fonte. Como já dizia nosso saudoso e querido amigo Reis Miranda, a corrente não é despejada na terra. Ela volta para a fonte, ela procura o caminho de volta para a fonte. Por exemplo, para o neutro aterrado do transformador que está alimentando o sistema. E o condutor PE, diz a NBR 5410, deve estar o mais próximo possível do condutor de fase, de preferência no mesmo cabo, e sempre no mesmo eletroduto e não em condutos distintos. Eu vou mostrar para vocês um ensaio que foi feito há muitos anos nos Estados Unidos e que é de tal maneira explicativo que vocês nunca mais vão esquecer esse conceito. Próximo slide, por favor. Então, o Kaufman era um engenheiro da GE, da General Electric, nos Estados Unidos, que em 1954 fez um ensaio num galpão industrial para mostrar como é que a corrente de falta retorna para a fonte. Isso é um corte transversal da instalação. Denise. É um corte transversal da instalação que a gente está vendo aí. Então, nós temos ali um eletroduto de 75 milímetros de diâmetro, com 30 metros de comprimento, que é o que tinha esse galpão. E dentro desse eletroduto, o Kaufman instalou o número 2 ali, que é um cabo de fase, com seção de 95 milímetros quadrados, um condutor de proteção, que é o número 4, seção idêntica. O número 5 é um condutor de proteção externo ao eletroduto, distanciado 30 centímetros dele. O número 6 é a malha de aterramento, essa instalação, esse galpão industrial dispunha de uma malha de aterramento. O número 7 representa os pilares das estruturas de aço que suportavam a cobertura do galpão e que estavam interligados com a rede, com a malha de terra. E aquele número 3 ali é um terminal que o Kaufman colocou na parede externa do eletroduto. E aí o que ele fez? Injetou corrente aqui, de curto-circuito, e combinou na outra extremidade, 30 metros depois, diversos caminhos de volta 2 a 2. A fonte foi um transformador de 450 kVA, 600 volts, o corrente curto era de 10 kA, e cada ensaio teve duração de 250 milissegundos. Próximo slide, por favor. Então, nesse slide nós vamos ver o que acontece. Vamos ver os resultados desses ensaios. Retorno da corrente de curto-circuito. Na opção A, a corrente retorna pelo eletroduto e pelo cabo externo. Então, 100% da corrente retorna pelo eletroduto. Quer dizer, se as opções forem essa, eletroduto ou cabo externo, 100% retorna pelo eletroduto. No primeiro ensaio, se verificaram arcos
em 50% das junções dos eletrodutos por falta de torque nas luvas. Aí já é uma lição que a gente pode tirar. Quer dizer, instalação de eletroduto metálico. As luvas precisam estar muito bem apertadas, de preferência com torquímetro, porque senão, se circular uma corrente de curto-circuito pelo eletroduto, você certamente vai ter centelhamento nessas junções com risco de incêndio. A opção B, a corrente retorna pelo eletroduto e pela malha. E vejam que interessante. Nessa opção, 99% da corrente, praticamente integralmente, a corrente volta pelo eletroduto, apesar da baixa resistência da malha. Voltou o áudio. A malha tem uma resistência de 0,6 miliohms e o eletroduto 4,75 miliohms. No entanto, a corrente quer voltar o mais próximo possível do condutor fase que está alimentando a falta, e não pela malha que está lá embaixo, distanciada desse condutor de fase. O item C, a alternativa C, é o retorno da corrente pelo eletroduto e pelo condutor de proteção interno. Esse é não apenas o caminho de mais baixa reatância indutiva, que, portanto, a corrente prefere, como está ligado também a um conceito de compatibilidade eletromagnética, chamado de correntes auto-neutralizadas, que fazem com que a corrente de retorno se aproxime do condutor de fase. Então, essa é a alternativa ideal. E no item D, nós estamos vendo aí o pior caso, que é quando o Kaufmann eliminou a possibilidade de retorno pelo eletroduto e pelo condutor interno e fez com que a corrente voltasse pelo condutor externo e pela malha. Bom, então, as correntes mais ou menos se dividiram, 51% pela malha e 49% pelo condutor externo, mas isso criou uma espira. Vocês imaginam a corrente indo pelo eletroduto e voltando lá embaixo pela malha. Você tem aí uma espira, você tem um laço de 10 kA, que induziu tensões em todos os outros laços que existiam na instalação, sejam eles elétricos, quer dizer, cabos, sejam eles constituídos por tubulações dos mais diversos tipos, sejam partes metálicas da própria estrutura. Então, se quiser evitar centelhamento e risco de incêndio, o caminho do eletroduto, o caminho de retorno da corrente de falta é pelo eletroduto e pelo condutor de proteção interno, que deve estar, então, colado ali, juntinho do cabo de fase. Próximo slide. Bom, o terceiro tópico que eu escolhi, porque já havia sido comentado pelo João Cunha, pelo Sérgio, e restaram ali umas dúvidas que foram apresentadas depois. A resistência de aterramento é irrelevante para o seccionamento automático da alimentação. Quer dizer, no sistema TN, se você tem uma falta fase terra, a atuação do dispositivo de proteção, seja ele um disjuntor ou um fusível, independe do valor da resistência de aterramento do sistema. Mas essa resistência de aterramento, esse eletrodo de aterramento, limita a tensão de contato numa situação que nós vamos ver. Próximo slide. Então, a gente está vendo aí, seccionamento automático da alimentação em esquemas TN. A norma diz que a condição a ser satisfeita é ZS, que é a impedância do laço de falta, portanto, pode ser o condutor de fase e o condutor de proteção de retorno. Se quiser incluir o transformador, muito bem. Se a fonte tiver mais de 100 MVA, pode esquecer, não precisa incluir. Então, essa é a impedância do laço de falta, é o ZS. O IA é a corrente de atuação da proteção no tempo normalizado. Se for um equipamento fixo, 5 segundos. Se for uma tomada que pode alimentar um equipamento portátil, a norma estabelece lá 200 milissegundos ou coisa dessa ordem. Então, o IA é a corrente que dispara a proteção nesse tempo normalizado. E U é a tensão nominal fase neutro, valor eficaz. Muito bem, então vocês estão vendo que nessa equação não entra a resistência de aterramento,
Porque, de fato, a corrente vai pelo condutor de fase e volta pelo condutor de proteção, mas não passa pela resistência de aterramento. Então, as pessoas se perguntam, e para que serve o eletrodo de aterramento num esquema TN? Aí está dito nesse segundo box que a resistência de aterramento global limita a tensão de contato em caso de falta fase terra na rede de distribuição. É o que nós vamos ver com um pouco mais de detalhes no slide seguinte, por favor. Eu estou com isso respondendo aqui também as perguntas do Assis Júnior e do Ângelo Carvalho, de Araci, da Bahia, engenheiro, que perguntaram exatamente isso. Se a corrente não volta pelo eletrodo, o que está fazendo esse eletrodo? Posso eliminar o eletrodo? Então, vocês vão ver o seguinte. Esses dois triângulos. O primeiro, à esquerda, mostra um sistema equilibrado. Então, eu tenho ali as três tensões, que são das três fases, representadas pelos três lados do triângulo. E lá dentro eu tenho uma estrela, e no centro do triângulo eu tenho o ponto neutro, que mostra que o neutro e que o terra estão ali no mesmo potencial. O sistema está equilibrado. Se eu tiver uma falta fase terra, como está mostrada na figura da direita lá, entre um condutor de proteção, entre um condutor de fase, e uma massa que não esteja ligada a condutor de proteção, esse detalhe é importante, porque, claro, se a massa está ligada ao condutor de proteção, se eu tiver um curto fase terra, a corrente volta pelo condutor de proteção e dispara a proteção. Mas eu posso ter massas, por exemplo, a grade de um prédio, a grade metálica de um prédio, que não está ligada a condutor de proteção nenhum. Né? Então, nesse caso, a corrente vai voltar para a fonte pela terra e não pelos condutores de proteção. É como se fosse aí, entre aspas, um esquema TT. A corrente está voltando pela terra até o neutro do transformador lá. Né? Então, isso naturalmente é uma corrente muito baixa e aí depende. Se a falta for interna à instalação do consumidor, e eu tiver uma proteção DR na entrada, dispositivo diferencial residual, ele dispara e está tudo bem. Se eu não tiver, a condição de falta permanece até ser eliminada. E mais ainda, a gente observa no segundo triângulo ali do lado direito que esta condição de falta fase terra desloca o ponto neutro da Terra e aparece uma tensão entre o neutro e a Terra, que está indicada ali por UV. Essa tensão vai se refletir nas massas dos aparelhos e equipamentos da instalação consumidora. Por quê? Porque elas estão ligadas, as massas estão ligadas a esse ponto neutro via condutores de proteção. Então, você tem uma diferença de potencial entre as massas e a Terra, com risco de choque. Como é que se protege isso? É preciso que esta tensão, que aparece nesse caso, não seja superior a 50 volts, que é a tensão de contato limite. E como é que se obtém isso? Como é que se garante que essa corrente, que essa tensão não ultrapassa os 50 volts? Através da resistência de aterramento do neutro, dos eletrodos de aterramento que compõem as instalações consumidoras e mais o próprio transformador. Há um paralelo interessante aí, que o professor Fassbinder, que é do Instituto Alemão do Cobre, e que tem publicado artigos a esse respeito na revista Eletricidade Moderna, o Fassbinder diz o seguinte: o eletrodo de aterramento de um sistema TN, por exemplo, que está na instalação do consumidor, embora ele esteja fisicamente localizado ali, ele funcionalmente faz parte da instalação da rede de distribuição. E é curioso ver que as concessionárias, por exemplo, na Alemanha, propunham o eletrodo de aterramento das fundações, das instalações consumidoras, mesmo antes de que houvesse uma norma VDE a esse respeito, que é o equivalente à nossa ABNT. E qual era o interesse das concessionárias nessa baixa resistência? É que esta falta, que está mostrada ali nessa figura,
pode acontecer fora da instalação consumidora, né? Pensando novamente na grade do prédio que não está ligada a condutor de proteção nenhum, né? Então, a corrente retorna não apenas pelo eletrodo de aterramento do transformador, mas através de todas as resistências de aterramento das instalações consumidoras que estão ligadas a esse mesmo transformador. O que faz com que a resistência global, que é o que interessa, seja muito baixa, né? Então, as normas não prescrevem um valor máximo de resistência de aterramento para o consumidor. A 5410 não fala nada disso. Mas a gente sabe por experiência, e foi por isso que a Comissão Europeia eliminou essa exigência, que o que conta é a soma, é o conjunto das massas. Acho que ficou claro que a resistência de aterramento não é supérflua e que o eletrodo de aterramento também não é supérfluo. Eles têm a sua razão de ser e precisam ser instalados. Além disso, há os casos em que a edificação tem uma proteção contra raios, né, um SPDA, e aí o eletrodo é necessário de qualquer forma. Vou interromper. Por favor. Eu tive uma pausa no seu áudio de 2 segundos, eu acho. Pois não? Você fala que o importante é a resistência de aterramento do conjunto das massas, né? Certo. E não a resistência de aterramento individual de um consumidor. Então, volta aí 20 segundinhos na sua apresentação e repete o que você disse, por gentileza. Então, bom, a partir desse momento em que eu dizia que o mesmo slide. Pode manter o mesmo slide, né? Eu dizia que a exigência, não há uma exigência para um determinado valor de resistência de aterramento na instalação consumidora, né? Mas que a rede de distribuição e a companhia de distribuição conta com um conjunto de eletrodos de aterramento em todas as instalações consumidoras que contribui para que essa tensão de contato que aparece ali seja muito pequena. A rigor, se a gente for fazer a conta, considerando que aquela resistência do contato com a massa ali seja de 5 ohms, que é um valor médio estimado, entre 5, 6, 7 ohms, e a tensão uma rede seja 220, 127, se for fazer a conta, para que aquela tensão não ultrapasse 50 volts, a resistência global precisa ser da ordem de 2, 3 ohms. 2, 3 ohms. Mas isso, portanto, não é uma preocupação do consumidor, por isso que não há o limite de resistência de aterramento, mas, na prática, é isso que acontece, dada a soma dos eletrodos que estão ligados a esse mesmo transformador. Eu queria lembrar que, no livro do professor Ademar Cotrim, livro de instalações elétricas, magnífico livro, sobre o qual até vou falar mais adiante, ele aborda essa questão. Não é em toda a literatura que isso aparece, mas ele explica exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Então, não tem os triângulos mostrando esse deslocamento, mas ele dá uma detalhada explicação a esse respeito. É uma excelente fonte de consulta. Ficou claro? Okay, obrigado. Desculpe interromper. Muito obrigado pela ajuda aí. Próximo slide. Então, o quarto tópico que eu escolhi foi sobre a infraestrutura de aterramento, dizendo que a melhor infraestrutura é um eletrodo imerso no concreto das fundações. O próximo, por favor. Por quê? Bom, sobre a infraestrutura de aterramento, a 5410 diz o seguinte, que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, preferencialmente a própria armadura do concreto, das fundações, ou fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos imersos no concreto das fundações. E a norma 5419, de proteção contra descargas atmosféricas, diz que uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível. O eletrodo deve ser comum ao SPDA e aos sistemas de energia elétrica e de sinal, telecomunicações, TV a cabo, dados, etc. É bom lembrar que até 1990, quando os aterramentos não estavam ainda unificados
por força dessas normas, era comum você ver até 5. Eu tive clientes pela Siemens aqui no Vale do Paraíba, clientes industriais que tinham 5 sistemas distintos, subsistemas de aterramento distintos. Um para energia, um para o SPDA, um para telefonia, um para transmissão de dados, que era cabos de dados da Embratel, e um para uma sala dos computadores, ou o CPD, como se chamava, né? Porque o fabricante do computador exigia que o aterramento dele fosse separado. E o resultado dessa multiplicidade de sistemas de aterramento é que, quando caiu um raio a quilômetros de distância, as placas-fontes dos computadores queimavam, né? E isso era um caso típico de diferenças de potencial entre os diversos subsistemas de aterramento. Mas isso está superado. Próximo slide, por favor. As características desse eletrodo de fundação. A gente consegue com eles um baixo valor de resistência de aterramento, muito baixo, uma impedância de surto igual à resistência de aterramento que foi medida. Essa é uma característica dos eletrodos de aterramento hemisféricos, hastes verticais e eletrodos lineares não tem essa característica, tem uma impedância de surto muito mais alta do que a resistência de aterramento. É um eletrodo estável frente às variações climáticas, porque o concreto conserva sempre uma certa umidade. Está livre de corrosão e danos mecânicos, porque está protegido pelo concreto. Tem uma vida útil compatível com a identificação. E a sua topologia favorece a equipotencialização, porque é um eletrodo que cobre toda a base, todo o perímetro da edificação, e em qualquer momento em qualquer ponto em que você precisar uma equipotencialização, você tem acesso fácil a esse eletrodo, desde que seja previsto na construção. Eu queria fazer 2 comentários sobre os eletrodos de fundação, de caráter prático. O primeiro é que nas áreas muito adensadas, né, as áreas urbanas muito adensadas, ou seja, com muitos prédios de grande porte, com grandes fundações construídos contíguos, né, um ao lado dos outros ali, é muito difícil, não vou dizer que seja impossível, mas é muito difícil fazer uma medição da resistência de aterramento confiável, por causa da influência dos demais eletrodos de aterramentos vizinhos e das próprias tubulações metálicas subterrâneas que compõem a malha urbana, né? Então, é muito difícil fazer essa medição de uma maneira confiável. E a segunda observação, com base na prática alemã, é que a construção do eletrodo de fundação deve ser documentada. Quer dizer, o engenheiro eletricista que é responsável pela instalação elétrica do prédio, claro que deve existir ali um projeto, os materiais da malha de aterramento, do eletrodo de aterramento devem ser especificados, e depois o engenheiro eletricista responsável pela edificação, é o que acontece na Alemanha, deve acompanhar a construção, inspecionar a construção do eletrodo, fotografar, né, documentar isso e fazer a medição depois de pronto esse eletrodo. Por quê? Porque quando chega o caminhão betoneira e despeja concreto em cima do eletrodo, ninguém mais sabe como isso foi feito. Você pode fazer uma medição até, né, mas você não sabe, principalmente se essa medição for feita depois do prédio todo pronto. Imagine um prédio de muitos andares, em que a estrutura as armaduras do concreto vão estar interligadas com a fundação, quer dizer, compondo uma gaiola. Você pode até fazer, sim, a medição de continuidade dessa gaiola, mas essa medição não vai garantir que você não tenha lacunas no eletrodo de aterramento, né? Embora a continuidade da gaiola como um todo esteja assegurada por essa medição. Então, é muito importante que, embora isso não esteja exatamente explícito na norma, porque nós não temos uma norma específica para a construção de eletrodos de fundação, como outros países têm, mas é altamente recomendável que a construção do eletrodo, aliás, seja ele que eletrodo for, né, seja acompanhado pelo engenheiro eletricista responsável pela obra. Próximo slide. Esse slide é apenas informativo. Isso é uma amostra do que é uma exigência da norma DIN 18014, que é uma norma específica sobre
eletrodos de fundação. Veja, o eletrodo é constituído das estacas profundas, se houver, né, e das vigas do aldrame, e das sapatas que estão apoiando essas vigas, onde estão apoiadas essas vigas. Isso tudo é que compõe o eletrodo. Agora, a norma exige, a DIN, que haja uma garantia de continuidade entre esses elementos, quer dizer, as estacas, as sapatas de fundação e as vigas, assegurada ou por solda, que nem sempre o engenheiro da fundação admite, ou por uma fita ou cabo, que é esse que está mostrado aí, conectado, uma fita metálica, de aço zincado, conectada a cada 2 metros ou coisa assim, às ferragens de fundação. Essa é uma exigência específica da norma DIN 18014. Nós temos, a partir das prescrições da NBR 5419 e da NBR 5410, no que se refere a eletrodos de aterramento, nós temos todas as condições de construir o eletrodo de aterramento de fundação sem necessidade de recorrer a uma norma nacional de outro país. Portanto, esse slide é apenas informativo, ilustrativo. Próximo slide, por favor. Bom, o quinto e último tópico que eu escolhi, eu não podia deixar de falar da equipotencialização, em vista de que ela não equaliza potencial entre elas. Vou repetir aqui, porque pode ter havido uma falha no áudio. A equipotencialização não equaliza potencial, literalmente. Mas ela é uma medida que evita choque e evita centelhamento. Quer dizer, há uma discussão semântica que às vezes emerge, dizendo que não, mas equipotencialização não existe, é algo que só existe em corrente contínua. Né? Bom, a própria NBR 5419, que trata de descargas atmosféricas, explica isso, esse conceito, deixa isso muito claro, né? Até que a equipotencialização só existe a rigor, literalmente, em corrente contínua. Mas a mensagem que tem que ser passada aqui é de que, embora não haja essa equipotencialização literal, essa equalização literal de potencial, a medida de equipotencialização é fundamental para evitar centelhamento. Por quê? Se você tem duas massas com diferenças de potencial, e essas massas estão interligadas por um condutor de equipotencialização ou por um centelhador, você pode sim, na presença de uma descarga atmosférica, de uma corrente impulsiva, você vai ter corrente circulando, ou por esse condutor, desde que ele respeite medidas compatíveis, ou por dentro do centelhador. Mas você não vai ter a centelha aberta no ambiente. E é isso que a gente está querendo evitar com a equipotencialização. É a centelha aberta. Quer dizer, ou a corrente passa no condutor, ou a centelha acontece confinada no centelhador. Mas a corrente não vai pôr fogo na instalação. E a centelha, que aconteceria se não houvesse essa medida, vai. Quer dizer, nós estamos com a equipotencialização nos servindo de uma ferramenta fantástica contra incêndio e contra explosão, no caso de atmosferas explosivas. É preciso que... Próximo slide, por favor. Então, o que diz aí a 5410 sobre a equipotencialização? É que a equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação se completam de forma indissociável. Né? Não é uma opção, uma ou outra. Não, elas trabalham conjuntamente. E a 5419 diz que a equipotencialização é uma medida essencial para reduzir os perigos de incêndio e explosão e o risco de morte. Eu estou citando sempre essas duas normas, a 5410 e a 5419, porque elas também são indissociáveis. A partir do momento em que a proteção contra descargas atmosféricas passou a incluir as medidas de proteção contra surto, que são componentes e partes da instalação internas à edificação, elas têm que ser, evidentemente, compatibilizadas, conciliadas com os conceitos da 5410 também. Ambas as normas precisam andar paralelamente. E, recapitulando o que eu estou acabando de dizer sobre
necessidade das medidas de... E a mensagem central da equipotencialização, eu vou dar um exemplo alemão. Mesmo antes da equipotencialização ser normalizada na Alemanha, como medida de proteção contra choque, ela já existia como medida de proteção contra incêndio, né? Quer dizer, é uma ferramenta reconhecida como medida de prevenção contra incêndio. E daí a sua absoluta necessidade, em que pese a não realização da equalização de potencial semântica, literal, como o termo sugere. Essa figura é apenas ilustrativa de uma conexão de equipotencialização para correntes de alta frequência, como é o caso das correntes impulsivas de descargas atmosféricas, lembrando que é sempre preferível usar condutores nessas ligações, condutores cordoalhas chatas em vez de condutores cilíndricos, porque a indutância é menor, né? E que as áreas de contato nessas conexões sejam as mais amplas, as mais generosas possíveis. Não basta pegar blindagem de um cabo, fazer um rabicho com a blindagem e ligar um parafusinho, porque isso, do ponto de vista da compatibilidade eletromagnética, é quase inútil. Mas há um conjunto de medidas a respeito da compatibilidade eletromagnética que é elencado, que é mencionado na própria NBR 5410, eu recomendo a leitura. Próximo slide. Aí, só para mostrar, falando agora da equipotencialização formal, o anexo G da NBR 5410 mostra justamente essa equipotencialização principal realizada num local em que os cabos e as tubulações adentram a edificação. Então, a gente vê ali o primeiro, lá em cima de tudo está o barramento de equipotencialização principal, o BEP. Depois eu tenho o primeiro cabo que está entrando ali, é o cabo de energia. Depois, em seguida, o cabo de dados. Depois, o cabo de telefonia. Todos eles ligados aos seus respectivos DPS, que estão mostrados ali. Aquela tubulação azul é a tubulação de água. A amarela, que vem abaixo, é a tubulação de gás. Se houver um separador, um isolador ali, tem um centelhador na flange. Tem algumas expressões aí em alemão, mas as principais foram traduzidas. Lá embaixo a gente está vendo o eletrodo de fundação, e à direita, aquela linha vermelha, é o condutor de descida do SPDA, que vai ser ligado ao eletrodo de fundação lá embaixo da Terra. Isso é o anexo G da 5410. À direita, a norma menciona também as equipotencializações suplementares, locais. Por exemplo, o caso de um banheiro. Então, ali também, no banheiro, é necessário completar essa equipotencialização com uma série de ligações equipotenciais locais, ligadas a um BEL, que está ali à direita, um barramento de equipotencialização local. É o caso típico de uma instalação, de um recinto que contém água, né, onde os riscos são agravados de choque, e isso está na seção 9 da 5410. Próximo slide. A norma fala ainda de equipotencialização funcional. Então, só para exemplificar aí, é aquela equipotencialização que engloba todas as armaduras do concreto, porque ela tem como objetivo não apenas a proteção contra choque, que está meio implícita, mas o funcionamento correto dos equipamentos do ponto de vista da compatibilidade eletromagnética. Aquelas duas figuras ilustram ali, quer dizer, eu tenho, por exemplo, como é que eu tenho acesso às armaduras do concreto armado num pilar. Então, eu coloco ali um conector especial, que é aquele amarelo, que depois de concretado o pilar, vai ficar acessível. E aí eu posso fazer, por exemplo, conectar uma barra de equipotencialização funcional, e a partir dela, que estará ligada, portanto, a toda a armadura metálica da construção, eu posso, então, derivar conexões para os eletrodutos metálicos, blindagem dos cabos, etc., através desses conectores que estão diretamente ligados à armadura da construção. Bom,
Próximo slide, gostaria de concluir essa apresentação fazendo ali uma menção e singela homenagem ao professor Ademaro Cotrim, que, juntamente com o engenheiro José Rubens Alves de Souza, editor da revista Cidade Moderna, estiveram à frente da comissão de normalização da NBR 5410. José Rubens, por quase 30 anos, ou mais de 30 anos, até adoecer. Ambos nos deixaram prematuramente. E os dois foram batalhadores pela consolidação da NBR 5410 no Brasil. O nosso débito de gratidão para com eles é imenso. E essa que vocês estão vendo aí é a capa da 5ª edição do livro do professor Cotrim. Esse livro tem sido atualizado periodicamente, à medida em que a norma é atualizada, a NBR 5410. Essa edição foi atualizada pelos professores Hilton Moreno, nosso colega na comissão da 5410 desde os primórdios, antes dos anos 90, e o professor José Grillo, da Escola Politécnica. Ambos fizeram a atualização dessa 5ª edição. E desde a sua 3ª edição, a convite do professor Cotrim, o livro tem lá um anexo, um apêndice B, sobre os eletrodos de fundação e a equalização de potencial, cujo autor é esse que vos fala. Eu fiquei muito honrado com esse convite do Cotrim e queria dizer que esse artigo foi, assim como os trabalhos do engenheiro Reis Miranda, esse artigo foi um precursor da equipotencialização e da unificação dos aterramentos e do uso dos eletrodos de fundação, porque é justamente isso que ele preconizava. E na edição, o artigo foi publicado na revista Eletricidade Moderna em junho de 1989, portanto, há mais de 30 anos. E na edição de 1990, da 5410, em comum acordo com a comissão da NBR 5419, eu participava de ambas as comissões, o plenário dessas duas comissões aprovou, então, a unificação dos aterramentos e a equipotencialização plena dessas diversas instalações. Isso para dizer que a gente está lutando por essa causa há bastante tempo. Eu quero encerrar aqui a minha apresentação com um agradecimento muito especial à organização, aos engenheiros amigos João Cunha e Sérgio Santos, que me antecederam nesse webinário, pela brilhante apresentação que fizeram também, e dizer que continuo aqui à disposição do senhor moderador, a quem eu passo a palavra para as perguntas. Muito obrigado. Ok, Celso, muito obrigado pela apresentação, meus parabéns, excelente apresentação. Eu peço desculpas porque em determinado momento eu lhe interrompi, e porque, para mim, essa interrupção deveu-se aqui, para mim, houve uma pequena interrupção do seu áudio, no momento que é importantíssimo, que foi da sua apresentação, e pode ter acontecido só para mim, ou seja, a gravação ficou íntegra para as pessoas que a veem, que a assistem, e se for o caso, eu peço desculpas, mas eu achei melhor garantir, né, que as coisas ficassem muito bem claras. Né? Perfeito. Muito obrigado. Todos os pontos da sua apresentação, para o melhor proveito possível de quem nos assiste. Eu vou, então, passar para a sessão de perguntas, que duas das quais você já abordou, já respondeu ao longo da sua apresentação. A primeira delas do Assis Júnior, né, e a outra do Ângelo Carvalho. Este a gente sabe que é um engenheiro lá de Araci, na Bahia. O Assis Júnior, infelizmente, não disse de onde escrevia. E
Vamos passar adiante na próxima pergunta agora. Essas perguntas, lembro a todos que elas foram feitas no webinar, que é referência aqui, que a gente deu no começo, que foi feito ao vivo. Então, as perguntas foram feitas ao vivo. Nós selecionamos as perguntas atinentes ao tema da apresentação do Celso aqui para fazer, ok? A primeira será, então, de Giovanni Leite, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e pergunta o seguinte: no caso do TN, o fato da resistência de aterramento não ser importante implica que o aterramento realizado na medição, no quadro de medição, pode ser feito por uma única haste? Bom, Giovanni, você pode até acrescentar essa haste, mas eu recomendo que seja lido lá e observado o requisito de eletrodos de aterramento da norma. Quer dizer, a melhor solução seria aquela do eletrodo de fundações, embutido nas fundações, mas a norma pede, entre as várias opções que ela dá, ela pede, no mínimo, um anel circundando a edificação. Então, como infraestrutura básica, você pode até ter as hastes também, mas você tem que ter um anel circundando a edificação como requisito mínimo da NBR 5410. Ok, obrigado. Próxima pergunta é de Jorge Luiz. Se usarmos o cabo de cobre nu pela terra como cabo PEN, PEN, é necessário aterrar novamente no quadro de distribuição, no esquema TNCS? Pergunta, então, de Jorge Luiz, que também não disse de onde. Essa pergunta, na verdade, já havia sido parcialmente respondida, ou totalmente respondida pelo João Cunha, mas eu tive a impressão de que o João não se deu conta ali naquele momento, por causa do áudio, etc., que o espectador está se referindo ao condutor PEN. O João, eu acredito que tenha ouvido que era o condutor PE, porque o condutor PEN é um condutor que carrega a corrente de carga do neutro, e, portanto, ele não pode ser nu, né? Então, eu recomendo que vocês examinem os requisitos para os condutores de proteção PE, na norma, a 5410, e os mesmos requisitos para os condutores PEN. E vocês vão ver que, no caso do PE, podem sim ser usados condutores nus, mas no caso do condutor PEN, ele tem que ser um condutor isolado. Então, eu acho que essa observação é mais importante do que a parte da resposta que até como é o nome dele? O Jorge Luiz. O Jorge Luiz já deve ter recebido por parte do João Cunha. Então, só observando, o condutor PEN tem que ser isolado, tem que ser cabo isolado. Ok. Próxima pergunta também, agora de Pedro Barbosa, que também não identificou a cidade de onde escrevia, e pergunta o seguinte: é usual conectar cabo neutro provindo de transformadores de potências mais elevadas? Normalmente são vários cabos por fase. No BEP, o barramento de equipotencialização principal, na entrada da edificação? Pedro Barbosa. Sim, Pedro. Não só é usual, como é obrigatório. Quer dizer, o condutor neutro tem que ser aterrado ali na entrada da instalação. E nas grandes instalações industriais, como aparenta ser essa que você mencionou, com vários cabos, por fase e tal, isso geralmente é feito no próprio barramento PE do QGBT, do Quadro Geral de Distribuição, que é aquele primeiro que está ali logo depois do transformador. Então, o neutro, sim, deve ser aterrado ali também. Ok. A pergunta de Cláudio Jordão, de Campinas, São Paulo. Em quais outros casos, além das duchas e banheiras, devem ser feitas ligações de equipotencialização local? Eu mostrei ali naquele slide o caso dos banheiros, até porque ele está explicitado na norma. Mas a gente pode estender isso para outras situações. Em princípio, olha, sempre que você está lidando com água, quer dizer, piscinas, fontes ornamentais, etc., você tem que fazer equipotencializações locais. Eu acho que isso dá para depreender da norma. Agora, há outros casos que a gente não pensa assim num primeiro momento. Por exemplo, na agroindústria, no caso dos estábulos, você tem ali
muitas partes metálicas, por exemplo, coxos de aço inox, em que para alimentação do gado ou para água do gado beber, né? Ali você tem uma série de partes metálicas, repito, por uma questão de higiene, muitas vezes isso é aço inox, que precisam sim ser equipotencializadas. E ali com mais um agravante, é que a gente sabe que no caso do gado, seja suíno ou bovino, a distância entre as patas traseiras e dianteiras dos animais faz com que eles estejam submetidos, no caso, por exemplo, de uma queda de raio ou de um choque, a uma tensão de passo muito mais elevada do que o homem, né? E é comum você ver, às vezes, fotografias aí, um raio que caiu num pasto e ter uma porção de animais mortos por causa da tensão de passo. Então, o caso das instalações agropecuárias é um, e eu mencionei... Bom, no caso das instalações hospitalares, aí nem é o que discutir. Ali, por uma questão até de garantir a sobrevivência do paciente, as normas são muito rígidas nas questões de equipotencializações locais. Próximo, ok, temos uma pergunta aqui de Antônio Schmidt, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele diz assim: pelo que mostram os ensaios, o eletroduto, você está falando daquele ensaio clássico, né, do Kaufmann, né? Imagino que seja esse aqui. Pelo que mostram os ensaios, o eletroduto é o melhor condutor de proteção? Bom, ele de fato é um caminho de baixa reatância indutiva, de baixa impedância, um caminho muito procurado pela corrente, além daquele aspecto como eu disse, das correntes autoneutralizadas, que fazem com que a corrente de retorno procure a proximidade do condutor de fase. Aliás, isso se constata inclusive em linhas de transmissão de alta tensão. Sim, o eletroduto é um condutor muito bom e admitido pela norma. O problema está em você assegurar, ao longo do tempo, a qualidade das conexões, porque com o tempo há uma certa degradação. Se for um eletroduto metálico, pode oxidar, ou as conexões podem não ter sido muito bem apertadas, ou sofre um impacto mecânico qualquer que danifica a continuidade, que prejudica a continuidade do eletroduto, ou até alterações na instalação que venham a ser feitas durante o passar dos anos, sem levar em consideração que aquilo, de repente, olha, eu mexi nesse ramal aqui e não sabia que ele estava servindo de condutor de proteção para essa linha, né? Então, dadas essas circunstâncias, a recomendação é de que sempre seja utilizado o condutor de proteção, seja ele parte do mesmo cabo ou não, mas no mesmo eletroduto, fazendo essa dobradinha com o eletroduto. Aí você tem garantia de que é a melhor solução que se pode conseguir. É porque, nesse caso, a instalação, você tem normas, inclusive, para torque nas conexões do eletroduto, para não haver esse entediamento, essas coisas, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas eu digo que, mesmo que a instalação original tenha sido muito bem feita, o que é perfeitamente possível, factível, a gente não pode garantir ao longo do tempo que essa continuidade desse eletroduto seja 100% assegurada. Então, o controle de proteção lá dentro do eletroduto é a melhor solução. Ok. Bom, né, com isso nós encerramos aqui a lista de perguntas que a gente tinha. E, então, quero agradecer todo mundo, aos que enviaram as perguntas, e agradecer também ao Celso pela brilhante exposição. A gente está caminhando aqui para o final, e o Celso vai dizer algumas palavras finais, mas antes disso eu preciso retomar um tema que eu dei uma pincelada no início, que é uma recente contribuição do Celso Mendes à revisão da norma, da NBR 5410. O Celso, como dito, é consultor de eletricidade moderna, na qual tem publicado, inclusive, inúmeros artigos de elevado conteúdo técnico, inclusive um recente, na mais recente edição EM, que está no ar no nosso site, e foi também recentemente, sei lá, algumas semanas já distribuída
às pessoas que recebem em papel. E o link para esse artigo está na descrição deste vídeo no YouTube. O artigo se refere à proteção de condutores contra curto-circuito, divergências encontradas pelo Celso entre a norma NBR 5410 e a EC 60364, e ele vai falar um pouquinho sobre esse artigo, até para aguçar a vossa curiosidade. Por favor, Celso. Então, apenas uma pincelada aí com o aperitivo do artigo. De fato, a gente está propondo ali um realinhamento da norma NBR 5410, que se encontra em fase de atualização, revisão, com a sua norma de origem, que é a IEC 6364, no tópico referente às proteções contra curto-circuito. O que acontece sucintamente é o seguinte, é que a norma 5410 se refere a curto-circuitos, quando ela se refere a curto-circuitos assimétricos, ela diz que esses curto-circuitos estão na faixa entre 100 milissegundos, quer dizer, 0,1 segundo, e 5 segundos. E se nós formos observar a IEC, ela, quando se refere aos curto-circuitos assimétricos, ela está se referindo a curto-circuitos interrompidos em tempo inferior aos 100 milissegundos, aos 0,1 segundos, que é onde a assimetria conta, que é onde a assimetria importa. E então, eu analisando a questão da duração da assimetria nos curtos-circuitos assimétricos em redes de baixa tensão, demonstro nesse artigo que a IEC está correta e que nós não temos que nos preocupar com a assimetria a partir de 100 milissegundos até 5 segundos, porque ela provavelmente não, ela certamente está extinta, e sim com os curtos-circuitos interrompidos até 100 milissegundos. Isso tem a ver, inclusive, com o tipo de dispositivo de proteção que é usado, né? Seja ele um disjuntor ou seja ele um fusível. E nesse sentido, a gente está propondo, então, um realinhamento. Eu acho que, me parece que é um tema tranquilo, porque a própria NBR 5410 estava assim na edição de 1980. A gente fazendo lá um histórico vai ver que em 1980 a IEC e a 5410 estavam alinhadas. Na edição de 1990, houve uma alteração que persiste até hoje. E a proposta é de que a coisa retorne às origens e que nós eliminemos essa divergência com a IEC, porque ela não tem cabimento técnico, ela não se justifica tecnicamente. Então é isso. Ok. Eu volto a lembrar que quem quiser, quem se interessar em receber a apresentação ou as imagens da apresentação do Celso, pode fazer um requerimento nessa página do YouTube, onde está vendo esse vídeo. Há um campo para comentários, né, para sugestões, comentários, um feedback, então, na qual o interessado pode solicitar cópia dessa apresentação, que será enviada, então, ao e-mail do interessado. Eu quero agradecer, então, ao Celso, a quem passarei a palavra daqui a pouco para considerações finais, mas eu quero lembrar só, então, fazer uns lembretes, que é, como eu faço em todos os webinars de ERM, que esses webinars que nós estamos fazendo desde março fazem parte da programação prévia da Eletrotec, do evento, do Congresso Eletrotec, que vai acontecer em novembro em São Paulo, junto com o Congresso Intersolar South America. É um dos eventos, são dois eventos de um grande evento guarda-chuva chamado Smarter E. O Eletrotec, para quem não sabe, é sempre bom frisar, ele é o sucessor do prestigiado Encontro Nacional de Instalações Elétricas, do nosso prestigiado ENE, que foi uma criação do Zé Rubens Alves de Souza, que foi citado aqui, mencionado pelo Celso, e que foi um evento referência, e continua, então, sendo mesmo conteúdo de alto nível técnico, que sempre foi, só que agora com o nome de Eletrotec. Vai acontecer em novembro, eu peço que fiquem atentos.
Nós, nesses webinários, já foram realizados vários durante o mês de maio e junho, e continuarão agora no mês de julho. Já tem vários programados, nessa altura que nós estamos gravando, já tem vários programados para julho. Tem aí, primeiro, a proteção contra choques, depois teremos mais compatibilidade eletromagnética, proteção contra incêndios e uma série de outras coisas. Então, eu peço que fiquem atentos à nossa programação. Celso, por favor, eu agradeço, muito obrigado pela sua apresentação e suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência de todos. Espero ter acrescentado algumas informações aí ao conhecimento de vocês. Eu queria terminar dizendo que a norma NBR 5410 é uma norma excelente, é uma norma muito parelha, muito alinhada com a normalização mundial. Nós estamos sempre, naturalmente, atualizando o texto, mas, na sua essência, é um documento fantástico. Nós podemos dizer que a 5410 de 1980 foi um divisor de água para as instalações elétricas no Brasil e, portanto, a minha recomendação é de que a gente sempre consulte e procure estudar essa norma permanentemente, até porque algumas coisas a gente esquece, né? Mas que no seu dia a dia a norma esteja sempre presente, seja sempre consultada, porque é uma ferramenta excelente. É o que eu tinha a recomendar, e representa, é fruto, é bom que se diga, não é? A comissão está lá constituída há tanto tempo, há tantos anos. Essa comissão é constituída por pessoas que dão o seu tempo para essa tarefa de redigir e atualizar a norma, de discutir a norma, de maneira que é um trabalho imenso que há, um trabalho voluntário imenso que há por trás disso e que precisa ser também prestigiado e cumprimentado. Fica aqui a minha saudação ao trabalho da comissão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Celso, novamente, dizer que foi uma apresentação excelente, e obrigado a todos que nos assistem, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá. Até lá.